Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Mais um programa Só Esportes no ar, o programa que tem um canal no YouTube, o canal do YouTube que tem um programa, direto aqui da Rádio Ômega, do Espaço Cultural Filete, para a Ótica Libra, na Frei Gaspar, no centro de Santos. Tudo que você precisa em matéria de óculos por um bom preço, você encontra na Ótica Libra, no centro de Santos. E ao meu lado, como sempre acontece, Anderson Firmino, tudo bem? Boa noite, Ted. Boa noite a todos que acompanham mais o programa Só Esportes. Prazer em reencontrar vocês. Eu que não vim no último programa, estava em missão. É verdade. Pro canal do YouTube, a gente foi acompanhar o Basquete Santos, por sinal. Tá fazendo bonito no Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Acompanhar a semifinal, agora já houve a final, o primeiro jogo da final. O Santos ganhou de Assis ontem e vai com moral para a decisão. Estamos aqui para conversar, só que hoje o tema não é basquete, o tema é realeza. Realeza. Não vamos falar da realeza da Inglaterra, nada disso. Vamos falar de uma realeza um pouco mais próxima da gente. E mas universal. Universal, exatamente. É próxima da gente, mas é um cidadão do mundo, a pessoa que a gente vai falar, que é o Edson Arantes do Nascimento, todo mundo conhece, que é o Pelé. Ele faz aniversário hoje, faz 79 anos. E amanhã também a gente tem um aniversário para comemorar, né? Só que a gente vai comemorar hoje. Já, exatamente. Que é o aniversário do programa Só Esportes. O programa Só Esportes faz... Um ano do programa Só Esportes. Um ano. Mas a gente vai falar sobre isso no final do programa. Sim. Tem sorteios, né, Tânia? Tem sorteio. Como o programa é especial, tem 2 aniversários na história, tem quatro presentes hoje. Rapaz. Eu vou falar o primeiro, esse livro aqui, que é o Histórias da Vila Belmiro, 100 anos de magia do Estado Santista. Eu sou um dos autores, junto com Almir Risato, também jornalista. É um livro que trata desde o início da construção da Vila Belmiro até o título paulista de 2016, fatos que aconteceram na Vila Belmiro, sejam de jogos, de treinos, extracampo, enfim. Tem histórias para todos os gostos. E a gente também vai sortear 3 pares do Flashback no Tumiaru, que é esse sábado, no Tumiaru em São Vicente. São 3 pares, obviamente, 3 pessoas, cada uma fica com um par. E quem curtir, compartilhar, isso vale para o livro, isso vale para os convites. Quem curtir, compartilhar, perguntar, enfim. Quem participar do programa de alguma forma vai estar concorrendo a todos esses prêmios e pode retirar, em especial, os convites até sexta, né, Marcelo? Até sexta, por volta das 18 horas. Pode retirar os convites, assim, o livro a gente entrega de uma outra maneira, tá certo? E lembrando que todo mundo que está participando do Só Esportes ao longo do mês de outubro concorre no programa da semana que vem, que é o último do mês, programa especial, a um vale presente de R$100 da Gardenia Flores, lá do Supercentro, né? Você que quiser presentear a esposa, a mãe, a namorada, enfim, flores é um presente muito bacana. Estamos na primavera, né? Exatamente. Vai a gosto do freguês. Vai a gosto do freguês. Então concorre a um vale presente da Gardenia Flores. Mas vamos apresentar os convidados? Vamos apresentar os convidados. Na minha ponta direita aqui, na ponta esquerda de quem assiste aqui a live, está o Guilherme Nascimento, professor, pesquisador e autor do Almanac do Santos Futebol Clube. Tudo bem, Guilherme? E a sofista também, não posso esquecer que eu também sou a sofista, para quem não conhece, a Associação dos Historiadores e Pesquisadores do Santos Futebol Clube. Tudo bem, Guilherme? Boa noite. Boa noite, Ted. Boa noite, Anderson. Alegria estar aqui na Ômega e vamos falar do rei hoje, né? Hoje o assunto é ele, né? E ao lado do Guilherme, um companheiro nosso com quem a gente teve o prazer de trabalhar, dar muita risada, contar histórias, que é o Reinaldo Salgado. Tudo bem? Eu sempre falo que é o Salgadão, o Salgadinho, cada um chama de um jeito. Tudo bem, Salgado? Tudo bem, uma boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, revendo os amigos, né, de redação Anderson, Ted, durante tanto tempo, né? E realmente é uma nova experiência, né? E já de antemão, já cumprimentando vocês pelo aniversário aí de amanhã, né? Uhum. Obrigado. E uma nova experiência em termos pro Salgado, né? Porque o Salgado trabalhou em rádio há muito tempo, né? O homem foi plantão esportivo, o homem foi, não conhece de rádio também. Foi que período, Salgado? Walter Dias, aqui em Santos, em 76, fui para a tribuna. Entre 76 e 80, por aí, acho que um pouco mais até. A equipe Fórmula 1, Walter Dias, o Paulo Roberto, né? O João Carlos, o Canalha também fazia parte da equipe, só que naquela época era o Corisco, né? Era o repórter, o apelido dele era o Corisco.
Então foi um bom período aí, relembrando hoje aqui, né, esse período de rádio, onde eu comecei, por sinal, né, ainda no interior, lá em Guaratinguetá, depois que eu vim para Santos e ingressei no jornalismo impresso, né? Mas ainda antes fiquei um tempinho fazendo rádio, coisa que eu sempre gostei muito. E até para começar, eu queria perguntar para o Guilherme, depois para o Salgado, já que o assunto é Pelé, né? Qual que é a primeira lembrança de vocês do Pelé enquanto vocês eram crianças? Que momento que foi? Vocês têm essa primeira lembrança, assim? Bom, o primeiro jogo que eu fui assistir, eu fui porque ia jogar o Pelé. Qual foi? Eu fui assistir um Santos e Palmeiras em 69 no Robertão, no Pacaembu. Mas acho que a melhor lembrança que eu tenho assim, do Pelé em campo é um jogo contra o São Paulo no Morumbi, onde ele cava um pênalti totalmente absurdo. Eu estava lá. Que a torcida do São Paulo ficou enlouquecida porque o Santos não estava jogando nada naquele dia e nada dava certo, o São Paulo estava ganhando. Aí a bola era um tiro de meta, alguma coisa assim, a bola estava com o Valdir Pérez. E eu não me lembro qual era o zagueiro que estava marcando o Pelé. Acho que é o Samuel, se não me engano. Acho que é isso. Samuel, isso. E o zagueiro do São Paulo estava de costas para o goleiro e de frente para o Pelé. E o Pelé, de repente, deu uma arrancada em direção ao Valdir Pérez e o zagueiro se abraçou com o Pelé, derrubou o Pelé dentro da área, foi pênalti, indiscutível. Nada, né? Ele sai correndo do nada. Não estava acontecendo nada, a bola estava com o Valdir Pérez, não tinha perigo nenhum. E o Pelé deve ter falado alguma coisa, saiu correndo em direção ao Valdir. E o zagueiro do São Paulo se abraçou com o Pelé, derrubou o Pelé na área, o juiz deu pênalti, o time do São Paulo ficou enlouquecido com a cavada de pênalti, mas assim, um pênalti totalmente legítimo. Eu acho que a melhor lembrança que eu tenho do Pelé em campo, né? A genialidade do Pelé, a capacidade de improvisar em uma jogada única. Sim. Porque ele não consegue fazer isso duas vezes. Duas vezes, porque é a surpresa. Né? Porque é a surpresa. Então, acho que isso foi uma marca. Né? Isso foi em 74. 1-1 esse jogo. Eu vi nesse jogo, na cabine de imprensa, acompanhando esse jogo. Acho que foi pelo Cidade de Santos, na época. Tá trabalhando esse jogo? Desse lance aí. Foi incrível. Do nada, ele fez que ia voltar em direção ao gol, a bola... O goleiro domina a bola, todo mundo vira de costas pro gol. Exato. E vai seguir, né? E o Pelé deu uma virada assim rapidamente e o Samuel agarrou ele com tudo. E acho que ele pensou que o Samuel deve ter pensado que a bola escapou da mão do Valdir, alguma coisa ali. Exato, é porque ele estava meio de costas. O saudoso Valdir Pérez. E derrubou, ele agarrou o Pelé para o Pelé não... Entendeu? E como você falou, professor, aqui, o Santos realmente naquele jogo não estava jogando nada, mas só aquela jogada ali, aquele lance do Pelé, valeu o ingresso, né? E ficou na memória de muita gente, né? E você, Salgado, qual que é a tua primeira lembrança assim, de Pelé que você... Eu lembro na minha infância, né? O que eu tenho muito na memória, assim, eu acompanhava lá pelo rádio em Guaratinguetá, equipe 1040 da Tupi, tinha o scratch do rádio da Bandeirantes, comandado pelo Fiore. Inclusive um dos narradores era o José Paulo de Andrade, que até hoje está na Bandeirantes, só que está na área de jornalismo, né? Tinha também, acho que era o Luiz Augusto Maltoni, Borg Júnior, Flávio Araújo, os locutores aí de primeira do scratch do rádio. E eu me lembro do Santos 11, Botafogo 0. Eu acompanhei esse jogo lá em Guaratinguetá pelo rádio, entendeu? Que foi o jogo que o Pelé fez 8 gols. 8 gols. 8 gols, aquele recorde espetacular, né? Pepe até brinca não que é verdade, ele fez um gol olímpico, né? Ele falou, ninguém lembra do meu gol olímpico porque o homem fez 8. Ninguém vai lembrar do meu gol olímpico. E outra coisa curiosa, o Pelé, né? Um craque diferenciado, não existiu, não vai existir outro, né? Acho que nem existe como ele. A gente lembra da Copa de 70, né? Eles mostram lances do Pelé que não foram gol, como cada puta jogada, né? Aqueles lances lá contra o goleiro tcheco, contra o Mazurkiewicz, né? Ele sempre surpreendendo, né? A cabeçada. Contra a Inglaterra, com o Banks, né? Do gol. Aquela defesa espetacular que, para mim, a melhor defesa, ninguém vai superar essa defesa aí,
nenhum goleiro. Porque do jeito que aquela bola... Porque quando o atacante cabeceia para o chão, é mortal para o goleiro, né? Verdade. E ainda mais que era uma cabeçada do Pelé, que cabeceava como ninguém. Vou fazer uma provocação pro Guilherme. Lembra aquele comercial de biscoito lá? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais e tal. Vou fazer a provocação pro Guilherme. O Santos seria o que é sem o Pelé e o Pelé seria o que é sem o Santos? Acho que nenhum nem outro. Pelé é um cara que nasceu para jogar no Santos. Só poderia dar certo jogando no Santos. Acho que o único time que colocaria um cara de 16 anos para dar a camisa titular, isso só no Santos, né? Então, assim, o Pelé ele faz uma carreira espetacular, né? Um superlativo em todos os quesitos, porque ele jogou no Santos, né? Ele não jogaria em outro time. Teve a ponto de ir pro Bangu, né? Oi? E teve a ponto de ir pro Bangu, né? É um pouco de lenda, né? Ele veio direto para o Santos, né? O Valdemar de Brito trouxe o Pelé para o Santos, direto de Bauru. E o Pelé cresceu com o Santos e o Santos cresceu com o Pelé. O Santos já era um grande time, né? Já era campeão paulista, praticamente bicampeão paulista. Ataque já, né? Sim, um ataque de seleção já direto. Já tinha, né? Já tinha Del Vecchio, já tinha Álvaro Vasconcelos, o Pepe, Pagão, né? Pagão, chega logo depois. Então o Santos cresce com o Pelé e o Pelé cresce com o Santos. Ele parece no momento certo, né? Parece no momento exato. O Santos vinha se formando ali e tal também, com um grande time também. Né? Eu acho que são essas coisas que só acontecem no Santos. Né? Eu sei que tem algumas coisas estranhas que só acontecem no Botafogo, né? Coisas absurdamente folclóricas que só acontecem no Botafogo, mas essa tradição de lançar jogadores com pouca idade no time titular, isso é uma característica do Santos de muito tempo. De muito tempo. E eu acho que eu vejo dessa forma. O Pelé, ele precisou do Santos assim como o Santos precisou do Pelé. E você, um completa o outro. E teve também o Pelé, quer dizer, já um ser iluminado. Aí, com 17 anos, né, foi disputar uma Copa do Mundo, né, na Suécia. E o Brasil, numa final, faz 5-2 lá no time da Suécia. Né? Isso aí tudo, né, alavancou espetacularmente a carreira dele. Né? E o Pelé realmente totalmente um jogador diferenciado, né? Infelizmente, em 62 ele se machucou, não jogou toda a Copa. Felizmente, estava lá o Garrincha, né? Depois, em 66, foi aquela... Carnificina. perseguido lá. Uma seleção com 40 jogadores, né? E em 70, a consagração, né? Com o título aí. E como eu estava lembrando, das grandes jogadas do Pelé naquela partida decisiva, né? E também tive a oportunidade de acompanhar o Pelé em sua despedida aqui na Vila Belmiro, né? A despedida do Santos Futebol Clube. Né? E o Santos, quer dizer, a partir do Pelé, acho que a imprensa, né, de um modo geral, tanto no país como também a imprensa internacional, passou a dar uma atenção especial para o Santos Futebol Clube, né? Eu acho que isso aí, o Pelé também ajudou isso daí. Depois das excursões que o Santos fazia, né? Ganhava, com o Pelé era uma cota, sem o Pelé a cota era bem baixa, né? Ele fala, a gente inclusive até fazendo a nossa propaganda, né? O canal Só Esportes, né, tá colocando no ar uma entrevista que a gente fez em 2012 com o Pelé, que até então a gente tinha usado essas declarações na revista do Centenário, que a Tribuna editou, só que a gente nunca tinha divulgado o vídeo dessa entrevista. E a gente colocou no Só Esportes em 3 partes, e ele, na terceira parte, inclusive, que entrou no ar hoje, às 6h30 da tarde, ele fala exatamente disso, que a diferença de cota sem ele era 50% menos. Era uma diferença brutal. Com o Pelé, é um valor, e sem o Pelé era 50% menos. Até o Salgado lembrou da despedida dele. Como é que era o clima que antecedeu esse jogo? Assim, nos dias anteriores, né? Porque ia acabar a carreira do maior jogador de futebol de todos os tempos. Então, como é que estava a expectativa na cidade,
entre os jogadores, os demais jogadores, como é que a cidade, o futebol, viveu aquela ansiedade pelo fim? Eu lembro até da capa da placar, a foto dele, eu lembro que Olhe Bem, está acabando. Está acabando. Não, aproveita porque aproveita que está acabando. Né? Então, como é que era esse clima que cercava a despedida do Pelé? Ele próprio se confessou não tão nervoso, porque foi uma coisa planejada, né? Uma coisa pensada. Mas, de qualquer forma... Ele até fala que foi mais nervoso com o 10º gol do que propriamente com a despedida. Com a despedida. Mas, do modo geral, assim, como é que era o ambiente lá em torno da despedida do rei? Então, a despedida do Pelé, havia aquela expectativa, né? E, logicamente, a imprensa do mundo inteiro aqui, né? Na Vila Belmiro, 24 horas acompanhando lá treino, tudo do Santos Futebol Clube, nos preparativos para aquele jogo com a Ponte Preta, né? Que o Santos acabou vencendo, com o Pelé em campo ainda, o placar estava em branco, né? E realmente, eu acompanhei também o Pelé depois que ele foi, né, para o Cosmos, e às vezes ele vinha aqui na Vila Belmiro treinava lá, entendeu? Então, caramba, quando sabiam que o Pelé estava aqui em Santos, tinha vindo dos Estados Unidos, vinha a imprensa toda de São Paulo aqui para acompanhar o Santos, entendeu? Por causa da presença do Pelé na Vila Belmiro, entendeu? Atraía muita gente, atraía a imprensa toda, né, do país inteiro e até internacional. Quer dizer, o Pelé realmente era um jogador diferenciado, né? Tinha toda essa cobertura aí merecida, né? Porque jogava realmente muito, né? E era uma época diferente, né? Hoje a gente vê aí tudo engessado, né? A imprensa lá, tem lá como é que fala? A zona ali Zona mista. Antigamente a imprensa ia pro vestiário, caramba. Entrava no vestiário, né? Os repórteres entrevistavam lá de rádio. Bem maior, né? Tranquilamente. Inclusive na despedida, só que na despedida do Pelé teve um esquema que quando ele saiu do gramado, ele desceu o túnel, fecharam a porta ali e ninguém teve acesso. Só um fotógrafo, Reginaldo Manente, do Estadão, né, que estava lá já de plantão no vestiário e fotografou o Pelé sozinho ali, se trocando ali, pegando em frente ao armário dele, né? E inclusive tem nas fotos do Pelé no vestiário, tem os dizeres lá na porta do armário do Pelé, que era do Marinho Pérez, que já era jogador do Santos. Sim. E ele estava se lamentando, o Marinho Pérez deixou um recado pro Pelé, uma saudação, e se lamentando porque não ia poder estar presente naquele jogo na despedida do Pelé. Depois da Copa do Mundo foi jogar no Barcelona. Né? Foi jogar no Barcelona. O Marinho Pérez acho que foi revelado pelo São Bento, né? Acho que São Bento. São Bento. Até aproveitando o assunto, Salgado, você foi na despedida, Guilherme? Você foi assistindo? Não. Não conseguiu assistir? Não, eu morava em Santo André na época. Ah, entendi. E eu não fui nem no Pacaembu e também... Santos e Corinthians. Né? Contra o Corinthians e nem contra a Ponte. Eu só ouvi pela televisão. Televisãozinha em preto e branco. Inclusive, se você... vendo aí o lance aí desse jogo, né, da despedida, o Pelé parece que jogou até os 22 minutos, né? Isso. Aí se ajoelhou no campo, pegou a bola e tal, foi aquela despedida. Aquela cena muito bonita, né? Dele se ajoelhando no centro do gramado, é uma coisa simbólica demais, né? Ele virou para todos os lados, né? Foi. E então, eu estava lembrando desse lance aí, que um pouco antes, ele jogou meio machucado, porque já estava previsto que ele não ia jogar o tempo todo, porque ele estava com problema de contusão. Mas foi pro sacrifício, né? Estava tudo já agendado, que ia ser aquele jogo de despedida. E ele ainda disputa uma bola com o Oscar. Na área. E o Oscar muito mais alto que muito mais alto, e ele teve uma impulsão maior que a do Oscar, e cabeceou, e o Carlos pegou a bola. Deu uma diferença de uns 10, 12 centímetros. O Carlos impediu que ele marcasse ali, seria o gol da despedida e na despedida dele, né? Do Santos. Então, esse lance, essa capacidade do Pelé do impulso para alcançar uma bola de cabeça, ele conseguia chegar acima das mãos do goleiro. Isso.
Ele pulava junto com o goleiro, né? O goleiro não é um jogador alto, né? Não é. Ele não é alto. 74, né? É 1,70m e poucos. E ele pulando, isso é comum a gente ver em fotografia, que ele está sempre um pouco mais alto que a própria mão do goleiro, né? Que está tentando pegar a bola. Né? Eu acho que isso explica um pouco a quantidade absurda de gols de cabeça que o Pelé fez. Ele fazia. Então, e tinha um detalhe, o Pelé, a impulsão que ele tinha, porque nos treinos ele treinava com peso amarrado no calcanhar. Justamente para fazer força. Subir com o peso ali, quer dizer, quando ele jogava sem o peso, quer dizer, subia, voava, como dizia lá o Dadá Maravilha, né? Parava no ar que nem helicóptero, né? Beija-flor e helicóptero, né? Era realmente uma impulsão fenomenal, né? Aquele lança-cabeçada no Banks, caramba, poxa, ele... E teve um gol que ele marcou também, contra a Itália, né? O juiz anulou, né? Não teve um gol? Qual gol? Na Copa de 70? Parece que o juiz acabou o jogo... Primeiro tempo, não lembro se foi. Foi contra a Itália, ele fez um gol e o juiz apitou. Apitou, né? Disse que apitou tinha acabado. Foi. Só para a gente ter como curiosidade, o Pelé fez 127 gols de cabeça. Ao longo pelo menos aqueles que eu consegui identificar. Dá uns 10% aproximadamente. Quase 10%. Quase 10%. Né? Fora os gols de pênalti e os gols de falta. E os gols, assim, de todas as formas possíveis, né? Com a perna direita, com a perna esquerda, driblando a defesa inteira. Você tem esse levantamento, Guilherme? Não precisa detalhar todos, mas só... Eu tenho... assim, não está tão completo assim. Até porque depende da descrição dos lances, né, dos jornais. O que eu consegui identificar foram 127 gols de cabeça, 121 gols de pênalti, 64 gols de falta, eram 63, mas eu achei mais um. Agora há pouco tempo. 7 gols de bicicleta e um gol olímpico. Pelé ainda fez um gol olímpico. Foi nos Estados Unidos. Numa excursão acho que de 72. Em 70 e... Peraí. Em 73. 73. Esse jogo de 73, ele faz um gol olímpico, ele vai jogar no gol e ainda faz gol normal. Caramba. Fez de tudo em campo. Agora, você tocou aí nos pênaltis, né? Parece que a paradinha ele copiou de alguém. Eu já ouvi que o Dalmo fazia. Né? Dalmo fazia. Fala isso. A famosa de bater definitivamente. O Pepe batia pênalti, o Dalmo também batia. O Pepe era canhão. Mas digo, em termos de batedor. Aí o Pelé foi... Coitado do goleiro que ficasse para defender o pênalti do Pepe. Ele entrava para dentro do gol. E aí um dia o Armando Marques cismou lá com a paradinha e mandou o Pelé voltar, anulou. Aí começou a polêmica se valia ou não valia a paradinha. Não, o senhor Edson, né? Senhor Edson. O senhor Antônio Wilson Honório e por aí vai. Até uma curiosidade não sei se ia fazer alguma pergunta. Não. Você estava falando da despedida antes, né? Quando a despedida do Pelé do Santos em 74 fez 40 anos, eu fiz uma matéria para o jornal A Tribuna. O Expresso acho que também deu. E eu tentei entrevistar o maior número de pessoas possível que estiveram lá. Eu falei com o Oscar, eu falei exatamente dessa diferença, né? Falei, como é que pode e tal? Deve ser absurdo. Ele tem 1,80m e alguma coisa. Ele não estava 100% naquele jogo. Exato. O Oscar tinha 20 anos de idade, o Pelé tinha 30 e tantos. O Oscar falou que ele tá... Quando o Pelé se ajoelha, tem um jogador da Ponte que chega perto. Ele quase chega perto, é ele. Ele ficou com vergonha, ele ia pedir a camisa, ele ficou com vergonha de pedir. Porque ele era juvenil, ele tinha começado no outro ano. Ele era para estrear contra o Pelé, ele deu uma sorte, porque acho que ele não jogou por algum motivo. Ele falou, ainda bem que eu não estreiei contra o Pelé, que eu ia tomar um vareio. Acho que em Campinas. E eu falei com o Emílio Marques Mesquita, que foi o árbitro do jogo, né? Quem vê a imagem pela televisão, repara que assim que o Léo Oliveira que dá a bola pro Pelé, né? Quando ele se ajoelha. Eu falei com o Léo Oliveira, ele é super orgulhoso disso. Ele mesmo não entendeu na hora. Acho que ele não sabia que o lance ia ser daquele jeito, pelo visto. Ele falou, ele pediu para me dar a bola. Eu dei a bola, ele pegou com a mão e ele não sabia o que ia acontecer. E o Emílio, depois que ele se ajoelha, o Emílio vai lá e pega a bola. Essa bola, ele já, pegou, esvaziou, trocou, foi rápido. E essa bola ficou muito tempo com o José Hermílio de Moraes, que foi presidente da Federação Paulista, irmão do Antônio Hermílio, né? Aí quando o Antônio Hermílio morreu, ele acho que se encontrou com o filho do
do José Emílio, falou, e a bola tá comigo. Tá lá ainda. Deve estar comigo. Isso, o Antônio Emílio já morreu há alguns anos, ele comentou isso. Você ia falar? Não. Tem uma participação aí, né, do internauta. Tem uma participação aqui. Deixa eu só chegar lá. Peraí, que saiu aqui. Opa, agora vai. Deixa eu achar aqui. Tinha até Era da advogada aqui, da Fabiana. Ela falando dessa coisa do Museu Pelé. Que ela fala, pô, o Pelé é homenageado e tal, é um museu meio que largado, né? Ela falando assim, né? Infelizmente, o museu talvez não sei por qual razão, não seja o sucesso que talvez se previa, né? Se imaginasse, né? Talvez em termos de público, não é um equipamento sempre visitado, né? E acontece isso, né? Mas é complicado, né? Temos áudios também. Temos áudios. Não sei se o Marcelo já está na ponta da agulha. Aliás, de um convidado, quem gravou o áudio, já esteve aqui, inclusive. Opa! Já esteve aqui. É o Eduardo Silva, que fala um pouco do Pelé. Fala, Edu! Um grande abraço, meus amigos Ted Sartori e Anderson Firmino. É sempre um prazer participar do programa Só Esportes, que vocês conduzem tão bem. Em primeiro lugar, parabéns aí por essa data especial do programa, que vai completando um ano, um projeto de sucesso que vocês desenvolvem com tanto carinho. Depois eu aproveito também para falar de outra data especial, né? Como diria Milton Neves, o Natal do futebol. Afinal, hoje, 23 de outubro, nasceu o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento. Uma criação perfeita de Dona Celeste e seu Dondinho. Eu sempre brinco, Ted, meu amigo Anderson e todo mundo, que Pelé puxou a paixão pelo futebol, o dom de jogar, com o seu Dondinho, que deu grandes ensinamentos, como cabecear de olho aberto, por exemplo. Afinal, seu Dondinho, o único homem que fez 5 gols de cabeça numa partida, segundo o próprio Pelé falou no filme Pelé Eterno. E a Dona Celeste, o Pelé herdou o carisma, a simpatia, a atenção, essa atenção com que ele atende todo mundo, como bem sabe nosso amigo José Carlos Gomes, o Passarinho, já citou isso aqui. Enfim, o Pelé é realmente o rei do futebol. Mas o que eu digo, ele é tão importante para a gente que gosta do esporte, porque a gente cita o Pelé em todas as horas, como exemplo da perfeição. No caso, quando você fala, olha, esse cara é o Pelé do rádio, é o Pelé do vôlei, é o Pelé do basquete. Pelé é sinônimo de categoria, de excelência, de gênio. Então, por isso é que a gente se refere a pessoas que a gente gosta em qualquer atividade profissional como Pelé daquele assunto. Então, Pelé, muito obrigado por você existir. Você foi perfeito dentro de campo. Só você fez isso que você conseguiu fazer em tanto tempo no Santos, na seleção brasileira, no Cosmos, nos times que você jogou eventualmente, e onde você pisou com a sua chuteira, você deixou aquele gramado encantado. Afinal, Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, é o rei e não é por acaso. É o melhor de todos os tempos, o maior do mundo. Tchau, gente. Um abraço, Anderson. Um abraço, Ted. Parabéns pelo ano de Só Esportes. Tchau. Um abraço, Edu. Obrigado mais uma vez por participar do programa, né? Aliás, deixa eu fazer um reparo. Quem falou sobre o Museu Pelé foi a Luciana Faria, eu confundi. Eu acho que eu fiquei com a Fabiana Faria na cabeça, que era repórter da TV Tribuna. É a Luciana Faria que participa aqui do Ômega em Debate, que é o programa que nos antecede. Ela, inclusive, apresentou o programa de hoje. Ela que fez esse comentário sobre o Museu Pelé. Tem outras participações assim, aqui, mas pode falar primeiro. Eu queria perguntar pro Salgado. Muita gente. O Pelé criou como hábito aquela coisa de falar do Edson e o Pelé. Então, o Pelé é uma figura mítica, o melhor jogador de todos os tempos e tal. E o Edson sempre teve, em muitos momentos, foi contestado, etc. Isso ajuda também como eu diria, a tentar empanar o brilho dele, macular a imagem dele, ainda mais visto desse pessoal atual que não viu o Pelé jogar, que não tem tanto acesso à informação, ao tamanho do Pelé. Isso ajuda a macular um pouco a imagem dele? Infelizmente, quer dizer, de uma certa forma, existem vídeos aí, estão aí no YouTube, né? É só se acessar lá os filmes que foram feitos sobre a carreira do Pelé. E eu acho que isso daí não
não interferiu, né? Na questão do nome dele, né? Na fama que ele alcançou, né? Inclusive, o Brasil lamentou muito em 74 porque queriam Pelé na seleção, né? Só que ele parou e disse que não ia jogar mais, né? E depois aqui, quando ele encerrou a carreira no Santos, né? Aí teve aquela expectativa de ir para os Estados Unidos, né? E era o Warner, né? Warner, que era dona do Cosmos, né? E foi uma negociação longa. Eu lembro que o pessoal da imprensa passava a madrugada toda lá no escritório do Pelé, lá na Riachuelo, né? Riachuelo. Inclusive onde a gente fez a entrevista. Edifício Elacap. Foram várias noites lá, o pessoal acordado lá e aquela negociação em andamento. E eu lembro que uma vez o jornal O Instinto Cidade de Santos publicou, porque já estavam várias semanas lá e nada, não chegavam a um acordo. Você acompanhou várias dessas noites. E não se chegava a acordo, né? Aí depois eu lembro que o Cidade de Santos colocou uma manchete assim: todo homem tem seu preço, menos Pelé. Por causa dessa demora. Por causa dessa demora. Foi interessante, essa manchete ficou gravada na minha cabeça, na memória eu lembro até hoje. Porque foi um parto aí a negociação até acertar tudo. Tinha umas exigências do Pelé com relação a investimento aqui em clubes aqui da cidade, acho que a Briosa, Jabaquara, né? Foi realmente... Então, quer dizer... E também teve o Pelé, o último ano dele no Santos, o salário foi doado para instituições de caridade, né? Então, quer dizer, eu acho que é uma questão de inimigos, de inveja aí, né? Porque o Santos ia disputar Libertadores, né? Mundial, Interclubes, no Maracanã, e lotava o Maracanã, caramba, entendeu? Então, quer dizer, não tem como desmerecer aí a carreira do Pelé. É que hoje o pessoal se contenta aí com Messi, Neymar... Não que sejam ruins, não são, muito pelo contrário, mas não se compara, entendeu? Acho que muito difícil alguém atingir aí o patamar que o Pelé atingiu. E sem contar que ele ganhou uma Copa com 17 anos. Que não é pouca coisa. O Messi está aí, todo ano ganha o melhor do mundo, e não ganha a Copa do mundo. O Neymar não ganhou uma Copa até agora. Diga lá, Guilherme. Então, eu acho que o pessoal, às vezes, o Pelé fez a distinção entre o atleta, né, e o Edson, o cidadão. E eu acho que as pessoas querem que o cidadão seja igual ao Pelé. O que é uma loucura. Se o cidadão Edson fosse igual ao Pelé, ele seria santificado, porque seria a pessoa perfeita. E não é. O cidadão Edson é uma pessoa que acerta e que erra. E que possivelmente, como todos nós aqui, muito mais erra do que acerta. Né? Agora, ele em campo, ele era absoluto. Então, acho que o que fica, às vezes, pensando, o Pelé é isso, o Pelé falou isso, o Pelé fez aquilo. Pelé não, o Edson, né? É porque as pessoas... Eu não sei qual a dificuldade em separar a atividade profissional e do artista, porque o Pelé, mais do que um profissional, ele era um atleta e um artista. Né? Se você pegar algumas jogadas do Pelé, são... Assim, você tentar reproduzir isso, por exemplo... virtualmente em computador, o cara tem que ser muito bom em termos de gráfico virtual. Porque o que ele fazia era algo que contava com o improviso e com a capacidade dele como atleta. Agora, na vida coloca um monte de obstáculos que nem sempre as pessoas conseguem transpor de uma maneira satisfatória. Né? E com o Edson aconteceu isso, na minha avaliação. Né? Ele teve acertos e teve erros. Agora, como atleta, é assim, não tem Messi, não tem Cruyff, não tem Rivelino, Zico, Dinamite. Grandes jogadores, né? Olha, o único, acho que poderia chegar assim, tá abaixo, mas que se destaca de todos esses é o Maradona.
Porque o Maradona, ele fazia chover dentro do campo. E os outros não, os outros dependiam de uma tática, de uma orientação técnica. Mas, assim, o Maradona é abaixo do Pelé. O Maradona não é melhor que o Pelé. Mas dos anos 80 para cá, eu acho que é o melhor que já apareceu. Muita gente, acho que até o André Rizek, o pessoal do Sport TV falando essa discussão, ele lança o desafio, né? Porque antigamente era mais fácil de jogar, não sei o quê. Eu queria colocasse o Messi e o Cristiano Ronaldo no futebol daquela época, mais difícil, sem televisão, pesada, bola pesada, gramado ruim, butinudos. Butinudo tem a vida toda, né? Mas lançasse esse desafio, né? Como é E sem VAR. Exatamente. Sem VAR. Jogar uma Libertadores dos anos 60, já pensou? Botar o Messi, por exemplo, jogar no time argentino numa Libertadores. Você estava, o professor comentando aqui do Pelé, né? Quer dizer, até no 10º gol, né? Teve aquele lado lá da crítica, dizendo que demagogia, ofereceu gol para as criancinhas, não sei o quê. Tá aí, o recado dele continua valendo até hoje, porque infelizmente o Brasil, né, não dá... Continua valendo. O Pelé, acho que ele, assim, o Edson, ele é o retrato de uma época. Ele nasce nos anos 40 no interior de Minas Gerais, né? Então, assim, você não dá para... Você tem que entender a formação do cidadão. Não é? Não dá para você transportar isso para 2015, para os anos 2000, para o século XXI, para alguém que nasce no meio urbano, numa metrópole. Aliás, é a grande mania da geração atual, né? Ficar comparando coisas diferentes. Né? Então acho que e épocas diferentes. Então acho que o Pelé ele tem uma importância para o futebol que é absoluta, né? São 74 que ele para de jogar no Santos, 77 no Cosmos. Nós estamos em 2019 e estamos falando do cara ainda. Exatamente. Estamos falando do cara ainda. Né? E assim, onde ele andar, ele vai ser parado. Sim. Né? E vai ser reconhecido, e as pessoas vão pedir autógrafo, vão pedir como ele fotografia. Dizia, ele tem que pôr a boina do Milton Nascimento, óculos. Imagina hoje, esses jogadores faturam aí com direitos de imagem, com publicidade. Imagina o Pelé, caramba, hoje. Imagina, os contratos. Eu lembro, ele vendia tudo, né? Vitasai, o televisor colorado RQ, o pilha Rayovac. Todo mundo queria usar a imagem do Pelé para vender o seu produto, né? Pode falar. Não. Só concordando aqui. Completando essa coisa do tempo, né? Como ele transcende, né, as gerações. Hoje eu falei com ele ontem. Fiz uma matéria para o Santa Portal, o Anderson até teve a oportunidade de ler. Eu conversei com um armênio. Sim. Ele inclusive foi até engraçado, porque não é que eu procurei esse armênio, aconteceu, não sei, ele achou o canal, né, o Só Esportes, isso antes até da gente publicar as entrevistas com o Pelé que a gente está publicando, começou segunda-feira. E o perfil dele no Facebook é Pelé Brasil, com Z, Brasil com Z. Aí até o Anderson falou para mim, isso dá uma matéria, né? Uhum. Aí eu entrevistei o cara, ele tem 35 anos. 35 anos. Ele tem canais, assim, ele tem 2 canais no YouTube em que ele, basicamente ali, eu dei uma olhada por cima, são vídeos sobre o Pelé dos mais variados, assim, de gols, montagens. Oi? Coleta vídeos isso. Aí tem coisas, ele mandou umas fotos do acervo, inclusive a gente usar na matéria, mas depois ele pediu para não usar. Ele tem bandeira do Brasil, camisa, fita VHS, DVD, deu até a quantidade, não sei, 500 fitas VHS, não sei quantos 2.000 DVDs, revistas, jornais, ele mandou as fotos. Ele nunca viu o Pelé jogar. O Pelé parou há 42 anos, ele tem 35. É a gente mesmo, eu tenho 40, eu também tenho 40. E naquela época tinha aquela questão de brasileiro lá fora e tal, né? Que não, e de uma ia terra comentar totalmente... com algum estrangeiro lá naquele país. Brasil, Pelé. Primeiro nome que vinha, Brasil, Pelé. De um local absolutamente distante. Ele é da Armênia, quer dizer, um negócio totalmente
totalmente fora do rumo até do futebol, entendeu? Totalmente fora, entendeu? Como o Pelé transcende fronteiras, tempo, tudo. Oi, deixa eu chamar as participações aí. Sim, tem várias aqui, várias perguntas, comentários. O Luiz Renato Coelho perguntando ainda sobre o gol da paradinha, né? Ele é honesto, um gol de paradinha? Não, do Pelé sempre é. Pelé pode tudo. Do Pelé pode hoje pode tudo. Hoje então você fala. Opa! Até porque naquela época os goleiros também adiantavam muito, né? E nenhum pênalti voltava, quando o goleiro pegava, nenhum voltava porque adiantou. Ele Bosquilha e acabou com essa história. Do Círio. Pelo menos começou a vigiar um pouco mais. Deixa eu ver. O Filete aqui, o Eduardo Filete, mandando um abraço aqui a Luciana Faria, que eu comentei agora há pouco. Aí ele fala aqui, a Sônia Maria Santos, boa noite, meninos, parabéns pelo programa completo do ano, o Filete fala, a Sônia Maria também fala. Aí ele comenta aqui, não deveríamos estar fazendo uma Semana do Rei, chamando o turista, acho que até falando em relação ao que a gente observou, ao que a Fabiana, estou cismado com o nome da Fabiana, com a Luciana Faria comentou a respeito do Pelé. E o Luiz Renato Coelho aqui, programa sensacional, sempre trazendo pessoas e assuntos da máxima excelência para a Rádio Ômega. Vocês são sensacionais. Obrigado, Anderson e Ted. O Luiz Renato. E o Filetes também fala que ele achou importante o Santos. Não sei se ainda contratou, mas está com intenção dele. O Edinho, filho do Pelé, recentemente foi libertado aí. Houve ele tem que comprovar tanto residência quanto trabalho nos próximos até o final do mês. São 30 dias em relação à saída. E o Santos estava cumprir em regime aberto, né? Isso, exatamente, para manter isso. Aí ele fala aqui do jeito que o Filete falou, até precisava confirmar se o Santos realmente já confirmou essa contratação, mas certamente isso vai acontecer, não tenha dúvida. Luiz Renato aqui mandando abraço pro Marcelo, pro Luiz aqui, todo mundo. O Passarinho também apareceu acompanhando o programa. O Passarinho também? Inclusive o Passarinho daqui a pouco vai... mas o Passarinho é o palmeirense mais santista que a gente conhece. Tá dando ponto já? Eu até vou pedir pro Marcelo, porque o Passarinho vai aparecer em dois voos aqui, como diria o outro. O primeiro voo a gente vai soltar agora. Ok, amigos da Rádio Ômega, um abraço para vocês, Anderson, Ted, o Marcelo Dias, toda a equipe, né, da Rádio Ômega. Sempre acompanho e compartilho os programas de vocês com muita satisfação. Já participei de alguns e hoje fui convidado para falar um pouco sobre o Pelé. Bom, foi-me passado pelo Ted que eu poderia falar o que quisesse. Então, eu vou evitar de falar do jogador, porque sobre o jogador, quem viu atuar já sabe que o Pelé foi um monstro. Então eu queria destacar a simplicidade do rei, né? Porque onde você anda, no mundo todo, e o Ted já passou por essa situação, o Anderson, Marcelo, quem nos acompanha também, que teve a oportunidade de viajar para o exterior, todos sabem da humildade do Pelé no contato com o público. Mas quem não presenciou, diferentemente de nós que convivemos aqui em Santos e podemos presenciar, não digo todos os dias, porque ultimamente o Pelé está recluso em função dos problemas de saúde, embora esteja com um quadro clínico bom, estável, mas todos sabem que ele tem dificuldades para se locomover em breve, com dedicação na fisioterapia, porque o Pelé parece que não se dedica tanto, né, na fisioterapia, né, Rei? Mas nós esperamos que em breve já possamos ver o Pelé com mais desenvoltura nos eventos, não só do Santos, como também no futebol brasileiro. E essa simplicidade é que cativa, porque não faz tanto tempo assim, quando do centenário do Santos, o Pelé demonstrou uma paciência impressionante com os fãs que o procuravam no Memorial das Conquistas, onde também concedeu várias entrevistas. E, por falar em entrevistas, como estou liberado para comentar sobre o Pelé fora lá das quatro linhas, eu quero lembrar que tive um papo com o rei na época de faculdade ainda. Eu não era repórter de rádio, estudava para ser. E o Pelé foi de uma gentileza impressionante, no alambrado, eu do lado externo, né? E o Pelé havia participado de um evento de São Januário, ele já não disputava mais jogos oficiais pelo Santos,
mas negociava com o Cosmos, então eu ainda tive a chance de entrevistar o Pelé como jogador, não do Santos, mas quase do Cosmos naquela oportunidade, e ele foi de uma simplicidade impressionante. Então, e esse foi o primeiro voo do passarinho, daqui a pouco tem o segundo. Essa história que ele conta do contato dele quando ele era aluno da faculdade ainda, na Vila Belmiro, inclusive eu entrevistei o passarinho para o livro aqui que a gente vai sortear daqui a pouco, Histórias da Vila Belmiro, 100 anos de magia do Estado Santista. Quem compartilhou, curtiu, comentou, enfim, quem está participando do programa de alguma forma. E ainda os 3, aliás, os 6 convites, mas para 3 pessoas, né, um par para cada uma. Tá aqui o flashback no Tumiaru, em São Vicente, nesse sábado. E quem ganhar, só lembrando, pode pegar até às 18 horas de sexta-feira. Com relação aí ao passarinho falando do Pelé, né? Sim. O modo acessível, como ele tratava as pessoas, o público em geral, o seu público, né? Torcedores de outros times. Eu acho que o Pelé deve ser o campeão de autógrafos no mundo. Ah, certamente. Porque, caramba, onde ele ia, né? Era fila e ele atendia pacientemente, dava autógrafo para todo mundo, só saía de lado aquele local, daquele ambiente, quando atendeu todo mundo. Você sabe, Salgado, sem querer te cortar, eu conversei outro dia com... Eu não sei se é uma explicação exata, ou é uma dedução dele, confesso que agora eu não me lembro. Eu conversei com o Emerson Schoube, ele trabalha lá no Santa Cecília, tá, com a parte de marketing, de contatos ali, e ele é sobrinho, se não me falha a memória, da Rose. E ele lembrou de um negócio que é verdade. Antes o Pelé, no autógrafo, ele só punha Pelé, do jeito que se conhece, com aquela letra desenhada e tal. Só que a partir de um determinado momento, não sei quando, ele também não especificou, também talvez não lembre, ele começou a pôr ao fulano de tal, um abraço do amigo Pelé. Parece que o Pelé começou a fazer isso para evitar a venda de autógrafo. Porque você nomina a pessoa que está recebendo. Então, porque antes ele só fazia... Eu acho que qualquer jogador assim. Punha Pelé, como Dorval, Bengalvio, Coutinho, Pepe, qualquer um. Punha lá. Aí você podia, vale para qualquer um, né? Aí um belo dia, acho que ele percebeu, ou perceberam por ele, não sei. Acabou a fase. Aquele autógrafo para aquela pessoa não tem como... não tem como você passar adiante, né, teoricamente. O Pelé tem uma característica que é muito legal. Me lembro, eu tive pouquíssimo contato com o Pelé, tive contato uma vez, assim, próximo. Pessoalmente? Um evento no Santos, no Centenário. Foi um evento que juntou o Pelé, o Falcão e o Neymar. Porque teve um período também, que ele até o passarinho lembra, teve um dia, acho que ele fez várias janelas e tal para jornal, não sei se você lembra disso. No Memória das Conquistas, lembro. Ele atendeu vários jornalistas um determinado período ali no Memorial que o passarinho contou. Então, mas nesse dia, ele ia ser um evento, ia ser o lançamento do slogan, acho que do centenário, alguma coisa assim. Não tinha uma coisa a ver com os reis? Não sei se eu estou enganado. Eu não me lembro, foi em 2011, alguma coisa assim. E o Pelé tava todo mundo rodeando o Pelé, aí um colega chegou para mim e falou, olha, você está com máquina fotográfica? Eu vou ficar assim, meio de papagaio de pirata do Pelé, e aí quando eu chegar perto, você tira uma foto para mim. Eu falei, tá, beleza, sem problema nenhum. Tirou foto, tem galho. Aí ele foi lá, se aproximou, ficou assim, meio de lado, fazendo aquele sorriso assim, né? E aí o Pelé percebeu. O Pelé percebeu e falou assim, pô, o que você está fazendo? Não, vamos tirar foto. Não, vem para cá. Aí abraçou já o cara e... Agora vamos tirar uma foto direito. O cara tentando... E aí ele tirou a foto. Discreto, aí eu falei, não, vem aqui. Aí quando ele tirou a foto, bom, agora é a minha vez, né? Agora sou eu que vou para tirar foto. Mas ele assim, ele é de uma atenção ao público muito grande. Muito grande. Eu acho que isso faz parte do personagem do Pelé. Ele acho que ele sempre soube que ele depende do público. Então, assim, a gente via nesse evento, por exemplo, que tinha jogadores do elenco da época, todos tratando muito bem o público, mas era de uma maneira muito mecânica. Sim. O Pelé não. O Pelé chamava a pessoa, abraçava, vamos tirar uma foto, sorria, fazia uma brincadeira qualquer, deixava o cara à vontade do lado dele. Eu tive o privilégio, uma vez na Vila,
Acho que foi, não lembro se foi antes de ele encerrar a carreira ou foi depois, quando ele vinha para os treinos aí, quando já estava no Cosmos. Uma colega, ela pediu um livro, era um livro relacionado com Pelé. Pediu para ver se eu conseguia um autógrafo dele. Ela tinha um livro e queria o autógrafo. Caramba, eu tive o privilégio de ir no vestiário, depois de um treino, sozinho com ele lá. Ele perguntou o nome dela e tal, vou colocar aqui. Puxa, ela deve ter esse livro aí guardado no cofre. A Clélia Peraza, uma colega aí, grande colega, entendeu? Estou vendo aqui o Serjão também, o Luiz Sérgio. Luiz Sérgio está aqui, grande Serjão. Acompanhando aí. Ou como disse o Ronaldo Vai outro dia, Sergênio. Sergênio, um abraço para ti, viu? Guilherme, quem foi a maior vítima do Pelé? Foi o Corinthians mesmo? Foi o Corinthians. Foi o Corinthians? Mas teve tantas vítimas, né? Eu estava vendo aqui o levantamento, por exemplo, o Juventus, ele tomou 2 gols de bicicleta do Pelé. Só isso. E fora aquele gol do Pelé. Aquele gol, Fora aquele 59. Gol do Pelé, né, de 59, ainda tomou mais 2 gols de bicicleta. Contra o Corinthians são... Porque tem o busto da Roja Maria, né? Você vê, se o Corinthians sofreu, se eu não me engano, 50 gols do Pelé, se não me falha a memória. Nessa ordem. Quer dizer, o Juventus já tomou 2 de bicicleta. Só 2 de bicicleta do Pelé já vale quanto também? Na contabilidade. Então, eu acho que assim, o Pelé tem uma característica, que eu acho que durante a carreira dele, primeiro que assim, ele jogou em todos os cantos do planeta. Todos os cantos do planeta. Né? Onde ele não jogou com o Santos, ele jogou com o Cosmos. Sim. Né? Então, por exemplo, o Santos, com o Cosmos, ele hoje jogaria com a seleção, né? Bangladesh, Riad. Né? Então, com o Cosmos ele pôde fazer isso. Né? Ele viajou à Ásia, onde o Santos tinha feito Oriente Médio, Austrália, Japão e Coreia. Mas com o Cosmos ele ainda fez China, se não me engano, fez Índia, fez o Havaí, no meio do Oceano Pacífico, né? Fez todo o Caribe. Então, assim, onde ele não foi com o Santos ou com a seleção, ele completou com o Cosmos. Ele viajou o planeta inteiro. Teve jogo em chão de terra batida, né? Que não tinha em países aí, em localidades que nem tinha gramado. Nem tinha gramado. Era no Oriente Médio foi terra batida, jogavam lá. O vestiário era tenda. O pessoal queria ver o Santos Pelé. O Lima conta, inclusive, um jogo, não sei se é algum dos jogos perto lá daquela famosa da guerra e tal, ou antes, ou depois, ou por ali, que o estádio, não tinha, arquibancada, e os caras levavam caixote para sentar, em volta, que era muita gente. Mas, Ted, a gente pega imagens, por exemplo, tem imagem do Santos e Benfica nos Estados Unidos, em 66, tá todo mundo na beira do campo. Em 66. Né? Como fosse... Isso era mais ou menos comum. Você pega imagem... Na ilha de Randall. Imagens do Santos na Inglaterra, né? O Pelé tem que sair correndo do meio do campo, porque senão o público está pulando o alambrado para vir para abraçar o Pelé. Pô, no México ele ficou quase nu. Né? Sim. Então, o Pelé teve essa característica, né? de um magnetismo fora do comum. A famosa placa lá, tá bonita. Hoje nós trabalhamos que vamos a Pelé jogar. Hoje ninguém trabalha, vamos ver o Pelé. Exatamente. O programa caminhando pro final, né? Podia ficar... Pois né? Pode ser 79 minutos aí o programa, mas... Só um detalhezinho, eu lembrei aqui um dos primeiros filmes, acho, sobre a carreira do Pelé. Não sei se você já pesquisou isso daí, Ted. O Lima Duarte participava. Sim, o filme do o Fábio Cardoso, é o diretor. E o Lima Duarte trabalha. Primeiro, preto e branco, eu vi no interior. Acho que sobre a carreira dele é o primeiro. Então, e tem uma cena famosa que o Lima Duarte, eu não lembro como é que foi, ele encontra a mãe, né, do Pelé, né, Dona Celeste. A mãe do Pelé no filme é a mãe do Pelé mesmo. Mesma, o pai, ele não fez o filme, acho que foi o Clementino Quelé, ele não fez por timidez. Porque era para ser o seu Dondinho mesmo, mas ele não fez por timidez. E o Lima Duarte lá, o personagem, uma hora no filme ele fala para ela, né, que seu filho vai ser rei, rei do mundo. Olha só. Entendeu? Que ela contou essa história e tal, e que acabou sendo incluída no filme, né? Quer dizer, já naquela época já havia, antes do Pelé surgir aí
explodir nos gramados, né? Aí tem a cena da chegada dele ao Santos, tem uma cena famosa ali, que é dramatizada ali, dele chegando com o do Valdemar de Brito. Aliás, todo mundo, o Dondinho é uma exceção, porque todo mundo faz assim mesmo, meu. É o Valdemar de Brito, é o Lula, é o Zito, é o Pepe, é o Pagão, todo mundo se interpreta ali a si mesmo. E por sinal, falar em filme, falar em Pelé, fica a dica, quem quiser ver no YouTube, tá lá, o Isto é Pelé, do Luiz Carlos Barreto, tá lá no YouTube inteirinho. Também, viu? Tem esse filme que o Salgado tá falando. Também? Tem também. Alguém, não sei quem foi, conseguiu uma cópia, tá até legendado acho que em espanhol. Alguém conseguiu uma cópia, não sei aonde, o Rei Pelé, esse filme que você tá falando, primeiro. Tem no YouTube, tem na íntegra. Que era um filme que eu ainda vou ver, porque eu ainda não assisti ele na íntegra. Você lembrou aí de cenas, jogadores que fizeram o papel do Pelé, né? Foi aquele jogador que foi do Santos, o Luiz Carlos Feijão. Que já faleceu, inclusive. Que ele fez a cena do... Ele faz o Pelé jovem, né? Mais jovem, digamos assim. Ele parece na cena do gol contra o Juventus. Eu acho que é isso. Eu acho que é nos treinos e tal, porque o Pelé aparece um pouco como ele mesmo, mas em alguns momentos. Tem mais um voo do passarinho, que a gente prometeu, ele tinha 2 voos, né? Agora é o segundo. Impressionante. Então eu queria destacar esse Pelé. Não aquele Pelé de Copa do Mundo, não aquele Pelé do Santos, do próprio Cosmos, talvez o Pelé dos treinos, que eu acompanhei também, né? Aquele gol do meio da rua, que ele tentou na Copa do Mundo e não conseguiu, ele marcou em cima do meu amigo Edivar, num treino do Santos ali no gol de entrada, e eu, pirralho ainda, estava lá e assisti, tinha 13 para 14 anos na época. E também aquela jogada em que o Mazurkiewicz repõe a bola, o Pelé de bate-pronto tenta surpreender o goleiro do Uruguai, o falecido Mazurkiewicz. Também nos treinos do Santos o Pelé fazia muito e o Laércio sofria demais por esses bate-prontos inesperados do Pelé. Então, são essas lembranças aí, né? Teria mais coisas para falar, mas claro que o programa é sobre o Pelé e outros também irão participar. Deixo para que o pessoal comente sobre o Rei no Gramado, na hora do jogo, do vamos ver mesmo. Tá certo? Um abraço, moçada. Valeu! Valeu, passarinho. Grande Zé Carlos Gomes, grande figura, como o Tele disse, palmeirense mais santista da nossa crônica. E é isso aí. O programa caminhando para o final. Dá para falar muito mais tempo de Pelé, tem muito mais coisa aqui. 50 mil horas aqui. Exatamente. 1282, né? É isso. Ou 1281. Eu sempre confundo com esse número também. Esse número é sempre confuso. Mas, vamos aos sorteios, Té? Isso. Marcelo, aqui já são os sorteados ou... Escolhe quem vai ganhar aí. Aqui já tá... Perfeito. Então vamos sortear primeiro o livro. Eu vou pedir pro Guilherme tirar um aqui. Pode tirar um do meio aqui. Ai, meu Deus. Um acidente. Um acidente. Desculpe. Desculpe, pessoal. Então, esbarrei aqui na hora de passar. O livro vai para Sônia Maria Santos. Sônia Maria Santos ganhou o livro aqui, deixa eu mostrar. Histórias da Vila Belmiro. Aqui eu sou um dos autores. O Almir Risato, também jornalista, é o outro autor. A gente lançou esse livro em janeiro de 2017 sobre o centenário da Vila, né? Completou 100 anos em outubro, né, de 2016, e ela ganha o livro. Deixa eu ver agora. Só mandar um abraço rapidinho aqui para Fabiana Norato. Sim, opa! Tá assistindo também. É verdade, o Rinaldo Rodrigues passou aqui, o Marola, que foi o goleiro do Santos, passou aqui. Fiodermundo Marola Júnior. O Luiz Sérgio a gente já tinha falado, e outros tantos aqui que já passaram aqui, ou estão assistindo, ou passaram aqui pela live. E os convites? Salgado, você pode... tirar um que agora são 3 pessoas aqui. Você pode tirar uma dessas pessoas aí desse bolinho? Por favor. Vamos lá. Aqui. Opa! Serjão, ué. Luiz Sérgio Fonseca. Aí, Sérgio. Tá aqui, ó. Levar a patroa. Olha aí, ó. Noite do São Vicente mesmo. Flashback no Tumiaru, aí. Dá pra ir andando até o Tumiaru. O Sérgio que mora em São Vicente, ele mora acho que ali perto. Ele mora ali perto, aqui separadinho. São Paulino. Você pode pegar aqui com o Marcelo até às 6 horas de sexta-feira. Você quer sortear um, Anderson? Vou pegar um, então. Então pegue um. Vamos lá. Aí eu pego mais um.
Quem é? Luciana Faria. Luciana Faria. Opa, aí sim, hein? Aí, tá aqui, deixa eu separar aqui e eu fico com o último aqui. Vamos lá, atenção aqui. Luiz Renato Coelho. Aqui, ó. Luiz Renato Coelho. Tá aqui, que participou bastante, inclusive. Fez muitas perguntas aqui. Perguntas, observações, assim como o Filete e outros tantos aqui que acompanharam a live. Deixa aqui. Muito bem. E quartou, né? Como diria o outro. Exatamente. O Pelezou hoje. Antes de se despedir, eu queria agradecer a presença do Guilherme Nascimento. Guilherme, obrigado por participar do Só Esporte. Parabéns pelo teu trabalho de pesquisa. Eu acho que o pessoal que cuida da memória, especialmente a memória do esporte, memória do futebol, merece todo o apreço, todo o carinho, porque não é fácil, né? O almanac dele que eu digo. O almanac é uma base de consulta aí para muita gente. Guilherme, obrigado mais uma vez, viu? Um abraço para você. Obrigado, Anderson. Obrigado, Ted. Salgado aqui do lado também. Aproveitar esse final aqui e mandar um abraço pro pessoal da Sofis, né, que está acompanhando a gente, o Marcelo, o Wesley. O Sérgio Douza mandou uma reprodução aqui que ele estava assistindo também. Então, um abraço pro pessoal da Sofis, pessoal que gosta da história do Santos. E falar do Pelé, assim, 1 hora o tempo é muito curto. Né? Você tem que fazer uma semana de programa de Pelé. Né? Como o Filete até sugeriu aqui numa das, tem que fazer uma semana Pelé, vale pra cá também. Mas foi legal, gostei muito de bater papo aqui com vocês. Muito obrigado. Reinaldo Salgado, obrigado você. A gente estava querendo te trazer há algum tempo, deu certo agora. Obrigado por vir conhecer nosso espaço aqui, conhecer o programa e compartilhar a tua memória, a tua sabedoria, enfim, da tua experiência. Grande Salgado. Agradeço o convite, né? Espero vir outras vezes. E Dona Cleide está acompanhando, não? Parabenizá-los novamente. Dona Cleide está acompanhando? Não, hoje ela tinha coral, infelizmente. Mas fica gravado aqui. Mas principalmente aí rever os colegas aí curtindo, aí acompanhando o programa. É muito prazeroso isso daí, né? O Filete também acompanhando, né? Então foi muito bom estar aqui novamente com vocês, rever grandes amigos aqui da tribuna, nosso amigo professor também aqui, que tem aí belas estatísticas sobre o Rei Pelé, o Eterno Rei, né? Uma boa noite a todos. Isso aí. Você tinha algo para falar no final, não? Tinha sim. Opa, então. Então, queria aproveitar esse momento de encerramento de programa aqui para agradecer todo mundo que participou do Só Esportes ao longo desse ano. Quantos programas são, Ted? Até agora, 40, se não me falha a memória, esse é o 47º, se não me engano. 47º. Se não me engano. 47 programas, pode ser que se não é 47º, é 8º ou 6º. Tem parada de fim de ano, o carnaval. Marcelo Daizano, é só eu contabilizo isso. Tem a margem de erro, exatamente. Aquele pesquisa eleitoral. Então a gente vai por baixo aí, uns 80, 90 convidados ao longo desse ano aí que tem havido. Até estava pensando isso dia desses aí, a gente praticamente não repetiu o convidado. É verdade. Né? Porque tanta gente que carece de espaço, de falar de esporte, de contar, de dividir experiências. A gente trouxe várias modalidades aqui já e outras tantas vão vir conversar com a gente, porque sobretudo eu acho que agradecer de novo primeiro ao Marcelo Dias, ele que é o comandante da Ômega, por ter acreditado na gente, acreditado no nosso projeto e confiar a gente esse espaço aqui toda quarta-feira, das 7 às 8 da noite. Nosso agradecimento. Nosso agradecimento eterno. A gente espera não estar desapontando e possa continuar com essa parceria aí ainda por longo tempo. E queria agradecer também a todo mundo que em algum momento desses 40 e tantos programas compartilhou, comentou, curtiu, esteve com a gente, questionou, mandou perguntas, interagiu, enfim, porque o esporte é apaixonante. É assim. Só que falar de esporte é ainda mais. Ainda mais. É um privilégio. E falar de esporte é muito prazeroso, é uma coisa que a gente gosta de fazer e pretende fazer ainda por muito tempo. E estar com vocês e convidar mais uma vez ao empresariado, ao pessoal dos comércios da região, que invistam não só no esporte, do esporte nosso programa, mas invistam no esporte, acolham um esportista, um atleta,
um competidor, porque você está fazendo bem para a sociedade, porque o esporte é catalisador disso, né? O esporte tudo, é capaz de todas as coisas boas de atrair isso. Então, a gente conclama mais uma vez, como a gente vem fazendo desde que começou o programa, o pessoal, os empresários, os comerciantes, até agradecer mais uma vez a Ótica Libra, sim, o seu Lúcio, lá ontem, entendeu? O pessoal que investiu, que acreditou também na gente, no Só Esportes, outros tantos devem passar a nos acompanhar daqui para frente, então. E é isso, queria agradecer e agradecer você também, Ted. Obrigado também pela parceria, estamos juntos aí. É um privilégio. Que vem o ano 2, né? Que vem o ano 2, o ano 2 já começa. Né? Isso aí, vocês merecem. Obrigado a todos, obrigado pela audiência. Uma boa noite, uma boa semana. E antes de você se despedir, uma última mensagem. Opa! Uma última mensagem que eu já chamo pro próximo programa. É do Rei? Não é do Rei. Não é do Rei. O Rei até gravou um áudio pra gente quando o Pepe veio aqui. Até o Rei participou do Só Esporte. O Rei participou em áudio. O Pepe veio aqui e ele gravou um áudio. Mas é uma mensagem do Cécio Jobran. Very good program. Boa noite a todos. Cécio, semana que vem também tem mais um Very Good Program, que é o último programa do mês. Exatamente. É um programa completamente diferente, como vocês estão acostumados. Fala de esporte, mas fala de outras coisas também. E é isso aí. Quartou? Um abraço a todos. Pessoal. Boa semana, até quarta que vem. Tchau. Tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.